Pai do Senhor Jesus, irmãos. Vamos aqui dar uma meditada aqui na palavra de Deus, tá certo? Quero falar um assunto aqui, esclarecer uma coisa aqui, tá certo? Rapidinho, vou tentar ser rápido. Ide, portanto, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos temos ordenado, tá certo? Todo mundo sabe que eu sou ex-dependente químico. Eu usei drogas 26 anos da minha vida, tá certo? E eu sou a favor das comunidades terapêuticas e das casas de recuperação, porque foi onde me estenderam a mão. Porque nenhuma igreja me estendeu a mão, nenhum pastor me estendeu a mão para me acolher. A família não queria mais, tá certo? Então me restou a casa de recuperação. Porque Deus tocou no coração de muitas pessoas para abrir um local para acolher aquelas pessoas que nem eu não tinha expectativa, nem era aceito por ninguém, até porque eu procurei essa situação. Amém? Glória a Deus. Então, o que é que acontece? Eu já venho há uns meses, eu recebendo alunos e ouvindo pessoas, e as pessoas estão dizendo assim: se fossem pessoas do mundo, pessoas que são entregues à falta do amor, né, ao ressentimento, porque só sabe quem passa a situação de uma dependência química, da família, até que eu ficaria calado. Mas um bispo, um cristão, dizer que casa de recuperação não ajuda ninguém, aí é um primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz que só na igreja a cura. Aí vou falar essas duas coisas aí. Primeiro, que Deus, Jesus Cristo, ele não está trancado em quatro paredes. Na Bíblia, Jesus Cristo, quando foi conversar com Paulo, foi no meio do caminho. Não estava na sinagoga, não estava no templo, não estava numa igreja, não estava dentro de uma casa, estava no meio do templo. Ele se revelou e ele operou. O homem da mão ressequida foi dentro do templo. Tá certo? O gadareno foi no meio dos montes. Então Jesus, ele não está preso em quatro paredes. Tá certo? É bispo. Né? O senhor é bispo, né? Tá certo. Outra coisa, a casa de recuperação, o senhor não pode falar isso porque eu fui pesquisar o seu perfil e o senhor não tem o mínimo conhecimento de casa de recuperação e de dependência química. Tá certo? E outra coisa, quem liberta nem é a casa de recuperação e nem é a igreja. É Jesus Cristo que liberta o homem. Tá ok? Aí o senhor fica falando e os outros vão pegando essa ideia aí. Aí quando chega um dependente químico, já humilhado, escorraçado, aí escuta uma dessa. Tá certo? Então eu não posso me calar em ouvir um negócio desse e ficar calado. Tá bom? Os que são dependentes químicos, que são hoje governantes, são deputado federal, vereador, não faz nada pelas casas de recuperação, pelos dependentes químicos. Tá certo? Aí o dependente químico entra na igreja, noiado, aí doido, né? Na abstinência, que eu já passei por isso, aí pede R$ 1 a um, pede R$ 1 a outro, aí botam para fora, tiram, arrastam. Mas o soberbo, o arrogante, que está lá em cima do altar, o vaidoso, o próprio prepotente, o mentiroso, o manipulador, o ladrão, tá lá, de paletó e gravata lá, mas está tudo bem. É porque o pecado dele é oculto, né? O pecado do noiado é aparente, todo mundo vê. Isso é revoltante, isso aqui. Eu falo como ex-dependente químico. Isso é revoltante. Isso para o homem do mundo, até que eu fico calado, mas para quem se diz ser bispo, cristão, o apóstolo Paulo disse que nós temos que ter a mente de Cristo, a motivação de Cristo, ensinar a ser discípulo de Cristo. Nós somos ser discípulo de Cristo, temos que dar oportunidade às pessoas.
Aí eu vi, você é homem de Deus, que se disse homem de Deus, mas eu olhei andando você, dando uma pesquisada. Quantas igrejas tu administra, tu como bispo? Nenhuma. Então tu não administra nenhum pastor. Porque vai lá em Timóteo que tu vê o que é ser um bispo. Tu na igreja, tu nem um cargo tem na igreja. Sabe o que é que tu é? Tu é um vaso de altar. Tu é um vaso de altar. Tu tá aí só de enfeite. Toma posse do teu chamado, rapaz. Tu é bispo. Então, arregaça as mangas e vai trabalhar.